Bom, galerinha, vamos agora falar sobre a construção de um átomo, né? Então vai ser bem rapidinho, não vou ficar enrolando muito na construção. E aí lá no final a gente vamos ver se a gente consegue resolver uma questão da ITEC, beleza? Então, vamos lá começar isso aí. Aqui a gente tem uma tabela periódica, tem os elementos químicos, né? Presente, ferro, primeira família, segunda família, que vocês devem saber já muito bem sobre isso. Existe também um site na Toda Matéria que você consegue ver os símbolos dinamicamente, né? A massa atômica, o número atômico, a configuração da última camada. E hoje eu vou utilizar o exemplo como o sódio, tá bom? Vamos fazer o do sódio. E aqui a gente vê que o número atômico vale 11 e a massa atômica vale aproximadamente 23. Tudo bem? Ok. Então, como eu falei antes, vamos desenhar o sódio. Aí o sódio, a massa atômica dele, eu vou escrever um símbolo atômico, tá? A massa atômica dele, A vale 23 e o número atômico dele, né, vale 11. Ok. Tá faltando aqui, né, já consigo descobrir de cara, considerando que esse sódio ele está neutro, tá? Não está carregado nem positivamente nem negativamente. Portanto, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tem que saber isso na informação, se ele está carregado ou não, tá? Se ele perdeu o elétron ou ganhou. No caso, considerando que não aconteceu perdas nem ganhos de elétrons, a gente vai falar que o número de elétrons vale 11 e o número de prótons também vale 11. Falta descobrir agora só o número de nêutrons. Cadê? Quanto vale o número de nêutrons? Aí você apela para aquela formulinha que eu acho que todo mundo conhece, que a gente chama de azona, né? Não sei se eu acho legal memorizar assim. Azona, A igual a Z mais N. E aí o A vale 23, é só pegar a tabela periódica. O Z vale 11, só olhar aqui. E o N nós vamos calcular. Aí aqui você utiliza a equação do primeiro grau, todo mundo já sabe resolver isso, acredito eu. E a equação do primeiro grau nessa parte aqui é essencial saber como é que faz, né? Aí resolve, passa o 11 para lá, 23 menos 11 dá 12, então 12 igual ao número de nêutrons, ou seja, o número de nêutrons que a gente não sabia, agora a gente sabe, vale 12. Com essas informações aqui, né, que eu estou circulando, a gente consegue desenhar o núcleo. Portanto, o nosso núcleo vai ser o seguinte. Eu vou desenhar um pouquinho mais para baixo, para cá, ó, porque eu vou utilizar essa informação. O nosso núcleo, como eu falei antes, a gente vai conseguir desenhar. Deixa eu só ver a informação novamente. Elétron vale 11, próton vale 11, nêutron vale 12. Nosso núcleo tem prótons e nêutrons. Portanto, eu vou ter que desenhar 11 prótons com cargas positivas. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desenhei 11 prótons, mas também tenho 12 nêutrons. Vou desenhar 12 nêutrons aqui, bem facinho, sem dor no estômago. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, esse aqui vai ser o nosso núcleo, tá bom? O que está acontecendo aqui? Como eu falei antes, a gente tem 11 elétrons, 11 prótons e nós temos 12 nêutrons. Tiramos essas informações da tabela periódica e o nêutron nós calculamos. Desenhamos o núcleo, agora vamos descobrir o que vai acontecer com os elétrons. Aí você apela para essa forma de subníveis, né? Onde as linhas são as camadas e esse S, P, D, F são os níveis que a gente vai colocar, né? Os subníveis que a gente vai colocar de energia e vamos colocar os elétrons. No S cabem 2 elétrons, o P cabe em 6, o F cabe 14, ou cabe 10. Aliás, estava certo, né? O F cabe 14, mas eu esqueci de colocar o D. Por isso que ficou estranho aqui na hora que eu falei. Então, deixa eu colocar de novo.
o D cabe 10 e o F cabe 14. Certinho? Professor, eu quero colocar 7 elétrons no subnível P. Pode? Não. E 5? Pode? Poderia, se por acaso não tivesse mais. Você nunca pode ultrapassar o valor que está aqui. Pode ser igual, mas não pode ultrapassar. Aí tem esses subníveis que a gente tem que memorizar, que sempre vai ser assim, né? E aí você faz aquela linha imaginária. Essa diagonal imaginária que eu estou fazendo é a ordem que nós vamos colocar os elétrons. Dificilmente a gente usa todas elas, tá? Todas essas diagonais, mas é bom saber. Pronto. O S cabe 2, aqui vai ser a primeira diagonal, aqui vai ser a segunda, aqui vai ser a terceira, a quarta, a quinta diagonal, a sexta e a sétima. Vou ter que colocar nessa ordem. E agora vamos brincar um pouco. Quantos elétrons eu tenho mesmo? Esqueci. Ah, eu tenho 11. Então, eu tenho 11 elétrons. Começo pela primeira diagonal. Aí eu já caio de cara nesse subnível S. E aqui cabem 2. Olhando para cá, cabem 2. Só posso colocar 2. Mas eu tenho 11. Coloca 2, vão ficar faltando 9. Certinho? Aí eu vou descer, não tem mais, vou para a segunda diagonal. Na segunda diagonal, caio de novo no 2, no S. E no S cabem 2. Coloco 2, ou seja, eu tinha 9 para colocar, agora eu vou ter 7. Você vai diminuindo, né? Era 11, tirou 2, ficou 9, tirou mais 2, ficou 7. Faltam 7 para colocar. O que vai acontecer aqui? Se eu descer a segunda diagonal, acabou. Então, eu vou ter que ir para a terceira diagonal. Na terceira diagonal, você tem um subnível P. E aqui cabem quantos? Cabem 6. Como eu tenho 7 para colocar, vou colocar 6 e vai ficar faltando apenas um. Aí, ó, sigo a linha da diagonal, vou cair no subnível S. Muita gente erra que tem gente que coloca 2 aqui. Mas cuidado, porque você não tem mais 2 para colocar, você tem apenas um. Como eu falei antes, não pode ultrapassar, mas pode ser menor. Então, vou colocar um, porque só tinha mais um para colocar. Prontinho. Preenchi meus subníveis. Como eu falei antes, ó, dificilmente utiliza o finalzinho. Aqui vai ser a primeira camada, que é a camada K. Aqui vai ser a segunda camada, L. A terceira camada, M. Ah, uma outra coisa que eu acho legal falar é que muita gente gosta de numerar a camada por 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai indo, tá bom? Então, eu vou numerar aqui, ó. 1, que é a camada 1, 2, 2, que é a camada 2, e 3, que é a camada 3. Portanto, a minha distribuição eletrônica aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Se a pergunta é a distribuição eletrônica, como é que ele é aqui, de subníveis, está aqui a resposta. Agora vamos desenhar o nosso átomo, né? Vocês, como vocês viram, a gente tem 3 camadas. Portanto, vou desenhar 3 camadas imaginárias aqui, em pontilhado, para todo mundo entender que vai acontecer aqui, tá bom? Ó, pronto, em pontilhado, vou desenhar a primeira camada. Vou desenhar a segunda camada. Aqui é só um rascunho, tá, gente? Porque, na verdade, ele não é circular, ele é em elíptica, né? Ela é uma forma de elipse. Eu estou fazendo aqui só para poder, dessa forma, só para poder ajustar, ficar bem simples, mas na verdade ele seria uma forma elíptica. Aí, terceira camada que eu vou desenhar aqui. Professor, você vai precisar desenhar outras linhas? Não. Ah, professor, mas por que você não desenha? Porque só tem 3 camadas desse átomo, né? Pronto. Primeira camada. Vocês podem ver, ó, tem 2 elétrons. Portanto, vou desenhar 2 elétrons aqui na primeira camada. Venho aqui, sinal de menos, um elétron aqui, outro elétron aqui.
Deixa ele bem afastados, porque cargas de mesmos sinais, eles são afastados, né? Se repetem. Primeira camada, já preenchi. Essa aqui é a camada K. Vou na segunda camada, tem que colocar quantos elétrons? Ó, 2 mais 6, 8. Eu tenho que contar essa linha, tá vendo? E somar os elétrons. 2 mais 6, 8. Portanto, tem que colocar 8 elétrons na camada L, que é essa aqui. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, 8 aqui. Pronto, desenhei 8 elétrons na segunda camada, que é a camada L. E na última camada, que é a camada M, que é a terceira linha que circula aqui, eu vou colocar apenas um elétron, coloquei e já era, tá morta a galinha. Pronto. Desenhei aí o nosso elemento químico de sódio, com 12 nêutrons na última, 12 nêutrons no núcleo, 11 prótons no núcleo, 11 elétrons distribuídos eletronicamente aqui nos subníveis, né? E camadas KLM. Tudo bem? É assim que se constrói e é assim que se faz eu acho legal vocês fazerem isso para poder entender as questões teóricas. Outra coisa, a sua camada de valência é a última camada, ou seja, como ele tem três camadas, a camada de valência dele é um. Portanto, ele tem que estar na família um, né? Família 1A, e é o que está aqui acontecendo, a família 1A, e aqui está a posição que ele se encontra. Primeira camada, ou melhor, uma camada, duas camadas, todos que estão na segunda linha têm duas camadas, o sódio está na terceira linha, então eles têm três camadas, assim como o magnésio, todos esses que estão aqui têm três camadas. A quarta linha são quatro camadas, então a distribuição eletrônica aqui da nossa tabela periódica, ele está em função também de número de camadas. Bem pensado, né? Como prometido agora, a quem já entendeu a matéria, beleza, é isso. Quem não entendeu, ou melhor, quem quer também, além disso, ver como se aplica numa questão, eu coloquei um exemplar aqui, ó. Essa questão da ETEC que caiu, eu não lembro agora que ano que foi, mas é uma questão da ETEC, tá bom, gente? Aí vocês ganham a questão, tentam resolver, depois de feito isso, vocês vejam a resolução. Eu vou ler agora com vocês e vamos lá. Você tem um enxofre, o número maior é a massa, né? O número menor é o número atômico, e o cobre, e que tem massa 64 e neutro e número atômico 29. Então vamos construir cada um deles e ver o que ele está perguntando, tal. Você já deve ter lido e vamos responder as questões. Então primeiro eu vou olhar o enxofre, certo? Vamos lá para o enxofre. Vou escrever aqui S de enxofre. A sua massa vale 32. O seu número atômico vale 16. Aqui, gente, o Azinho, a zona, né? A igual a Z mais N, para descobrir o nêutron. Substitui 32 igual a 16 mais N. Passo 16 para lá, 32 menos 16 igual a N. Então, eu tenho 16 nêutrons. Tudo bem? Então, nêutron igual a 16. Ok, já consegui o que eu queria aqui. Deixa eu só apagar. Daqui a segunda informação que eu tenho é que o número de elétrons igual a 16, o número de prótons também igual a 16. Ok, vamos agora fazer a distribuição eletrônica disso. Aí lembrando daquela linha imaginária que eu fiz, né, na explicação. Começo por aqui, cabem dois elétrons, mas eu vou até colocar um E16 aqui e vou apagando. Cabem dois elétrons, já coloquei dois, então faltam 14. Vou para a segunda diagonal. E cheguei no S, cabe 2 de novo, então vou para 12. Descendo, não tem mais, vou para essa aqui. Essa aqui cabe 6. Apago esse 12, 12 menos 6 fica 6. Continuando a linha, ó, vou cair no subnível S, cabem 2.
Portanto, faltam 4. Vou agora na camada P, ou no subnível P, que aqui já não tem mais, vou para a próxima. E aqui cabem 6, mas só faltam 4. Vou colocar 4 aqui. Tudo bem? Ok. Feito isso, mano, o que é que eu faço? De cara, eu já tenho a distribuição eletrônica aqui, né? Assim como fiz antigamente. Um S2, dois S2, dois P6, que é aqui, ó. E três S2, três P4. Tudo bem? Pronto, já fiz aqui. E esse aqui foi o nosso enxufre. Vamos agora. Eu sei que está meio para a esquerda aqui. Eu peço perdão, gente, que eu não consegui. Deixa eu pôr mais para cá. Acho que dá para. Pronto. Dá agora para ficar legal aqui a visão do que está acontecendo. Vamos fazer agora o nosso subnível, o nosso segundo elemento, que é o cobre. E aí o cobre, se você olhar bem o cobre aí, deixa eu apagar e colocar de vermelho. O cobre você tem massa igual a 64 e o número atômico Z igual a 29. Como é que eu descubro o neutro? De novo, a zona A igual a Z mais N. Troca o A por 64, igual a 29 mais N. Passa o 29 subtraindo. Aí você faz a continha, né? 64 menos 29, eu acho que dá 35. 35 nêutrons. Beleza? 35 nêutrons aqui. Vou apagar, vou apagar essa conta que eu fiz. Ok. Dessas informações, o que é que eu já posso tirar? Posso tirar que o nosso elétron vale 29 e prótons também vale 29. E o nêutron vale 35. Vamos agora fazer distribuição eletrônica, ó. Fazer as nossas linhas bonitinhas. Pronto. O S cabe 2, lembra? S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10, o F cabe 14. Então, S cabe 2. Coloco o 2 aqui. Eu vou escrever o 29 para a gente poder diminuindo. 29 menos 2 dá 27. Indo para a segunda linha, segunda diagonal, vou colocar mais 2. Faltam 25. Cheguei nesse aqui, posso colocar 6. 25 menos 6 dá 19. Faltam 19. Descendo a diagonal, aqui cabem 2. Agora faltam 17. Vou agora para a próxima diagonal. Cabem 6 aqui. Coloco 6. Subtrai 17. 17 menos 6, faltam 11. Continuo descendo a linha, mais 2. Faltam agora 9. Cheguei no D, cabem quanto no D? No D cabem 10, faltam 9. Então, vou colocar só 9 aqui. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Como é que vai ficar a distribuição eletrônica desse negócio aqui, hein, mano? Com dúvida, será que a gente vai conseguir fazer direitinho? Vamos ver agora. Então, a gente tem um S2, ó. Aqui vai ser primeira linha, segunda linha, 2S2, 2P6. Terceira linha, 3S2, 3P6, 3D9. E a última camada, 4S2 aqui. Certo? Ok, deixa eu só pôr mais um pouquinho para cá que tá. Pronto. 4S2. Deixa eu arrumar direitinho, gente, porque não ficou legal aqui a posição. Peço perdão aí, porque ainda sou novato em questão de lousa digital, tá? Normalmente eu faço na lousa, mas como não deu tempo de fazer na nossa aulinha, aí eu estou fazendo aqui. Deixa eu copiar aqui bonitinho, aqui embaixo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
3D9, 4S2. Pronto, construí direitinho. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ok. Agora vamos responder as perguntas, né? Que eles estão falando aí, as alternativas que eles estão colocando e ver se bate ou não com as informações. Tá bom? Só uma dica: camada de valência é a última camada, que no caso aqui, a nossa última camada é a terceira camada que tem 6 elétrons. Camada de valência tem 6 elétrons. A nossa última camada aqui, ele tem um, dois, três, quatro camadas. Na camada de valência ali, tem dois. Ok? Aí vamos agora às informações. A partir da análise dessas. Deixa eu subir um pouco a questão, né? A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta respectivamente o número de massa de enxofre. Então, ele quer saber a massa de enxofre, A igual a quanto, e o número de nêutrons do cobre. Cobre, ele quer saber o número de nêutrons. Professor, não precisava ter feito tudo aquilo que você fez, né? Não, não precisava não. É apenas eu queria mostrar a resolução completa para vocês, tá? Então, a massa do enxofre, quanto vale que nós vimos aqui? Vale 32. Está aqui, ó. O número de nêutrons do cobre vale quanto? Vale 35. Está aqui. Então, aqui vale 35 e aqui vale 32. Portanto, alternativa B de bons. Ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, bem completinho, né? Tá meio bagunçado, mas espero que quem me acompanhou deve ter entendido. Resumindo, então, tudo que a gente estava vendo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho mais para cá. A gente, revisão do que eu estava falando, né? A gente consegue pegar as informações da tabela periódica, pega o número atômico, o número de massa, aí você descobre o elétrons e o nêutrons, né? Através da formulinha, a zona, A igual a C mais N, faz distribuição eletrônica dos subníveis, fez a distribuição eletrônica dos subníveis, você consegue desenhar o seu átomo com uma camada, duas camadas, três camadas nesse caso, e aí ao redor das camadas vai colocando os elétrons, né, ao redorzinho aí. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até mais.